Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Let's Talk. Estamos aqui no estúdio da FGV EASP. Eu sou a Karina Francisco, jornalista da FGV, e hoje eu tô com a consultora em gestão e advogada Isis Fontenelle. A Isis vem trabalhando principalmente em consultoria organizacional para a área jurídica, com foco em gestão jurídica e desenvolvimento de pessoas. Muito obrigada por aceitar o nosso convite hoje, Isis. Eu que agradeço, Karina. É uma honra estar aqui. Pra gente também. Bom, a Isis já tem uma trajetória aqui na FGV, né? Ela se formou advogada e fez o mestrado profissional em gestão de pessoas aqui pela FGV. Hoje já dá algumas aulas na nossa escola. E agora começou a cursar o doutorado profissional em administração. O nosso convite hoje, a nossa ideia é tratar sobre cultura corporativa, que você vem trabalhando. E eu já queria começar com uma pergunta bem geral, né? Como que você está definindo, como que está o mercado hoje, dentro das organizações brasileiras, quando a gente fala de cultura? Quais são os desafios, as oportunidades que a gente tem hoje? Então, Karina, vamos pensar assim de uma forma que no Brasil, né, essa rica tapeçaria que a gente tem de regionalidade, do social também. Então, dentro das organizações, a gente consegue absorver isso, né? E não só a regionalidade do Brasil, mas quando a gente fala de um mundo globalizado, então muita coisa vem se desenvolvendo. Então, a gente está numa era onde a tecnologia, a inteligência artificial requer uma maior adaptabilidade, flexibilidade. Então, as organizações estão tendo que se adequar. E os desafios, Karina, relacionado à hierarquia, né, que as organizações brasileiras hoje ainda estão muito nesse estilo comando e controle, e também a questão de resistência à mudança. Então, nós temos ainda muita resistência à mudança nas organizações, mas as oportunidades estão aí, né? E quando a gente fala em termos assim de flexibilidade, de gerar práticas também, a parte de inclusão, então são oportunidades que a própria tecnologia, a inteligência artificial tem proporcionado para as organizações. Então, é importante que essas organizações elas estejam alinhadas a tudo que está acontecendo, principalmente no período agora pós-pandêmico, né, onde muita coisa acabou acelerando. Então, adequar, adaptar isso às novas oportunidades que estão chegando aí no mercado. Você trabalha diretamente no setor jurídico, que a gente conhece, a gente sabe que é bastante competitivo, é bastante difícil. Como que você diria que são as melhores práticas? Qual que é o mundo ideal que vocês estão planejando para um ambiente como esse, dentro de uma cultura organizacional? Como deveria ser? Karina, a advocacia é uma profissão muito tradicional, então é muito conservadora. Então as práticas de gestão, a própria gestão não foi falada dentro das faculdades de direito. Então existe essas barreiras, né, quando se fala da gestão, do marketing, enfim. Então trabalhar a cultura da advocacia é, primeiro, você compreender como se construiu, e no meu livro tem um livro de gestão da cultura na advocacia que fala, né, um pouco sobre esse processo de como se desenvolveu a advocacia, para daí inserir ela nesse processo de gestão, né? Então, claro, continua sendo um desafio, né? Já foi, mas hoje ainda mas hoje se propaga muito a questão da gestão. Então, a gestão na advocacia se tornou uma realidade, né? É um trabalho aí que eu venho desenvolvendo há longo tempo, né? Dentro dos escritórios, nas OABs, nas associações. Estamos até pensando em criar uma associação nessa área específica para a gestão de escritórios de advocacia, para a advocacia. Então, são oportunidades assim que a gente consegue visualizar para que a advocacia seja mais flexível, traga práticas mais modernas, né, que estejam alinhadas com o mercado. E a liderança ela pode ajudar para trazer, né, essa formação, para sustentar uma cultura nova dessa maneira, inclusive começar a promover mais, né, mais inclusão, mais diversidade. Como que a liderança entra nesse papel?
Com certeza, sim. Karen, nós temos uma figura muito paternalista ainda nos escritórios de advocacia, né? Muito personalizadas também na figura do advogado. Então, até trazendo um pouco a questão da cultura no Brasil, né? A gente tem ali Barros e Prates, que falam sobre essa questão da tradição e da cultura, como ela interfere nas organizações. E aí é bem interessante porque a advocacia, com um estilo mais conservador, ele traz algumas características, né, desse papel mais personalíssimo da figura do advogado. Então, o líder tem um papel fundamental nesse processo de cultura organizacional. Então, para a advocacia, para os escritórios de advocacia, é essencial que o líder esteja inserido nesse processo. Se ele não estiver inserido nesse processo, fica um pouco bem mais difícil, né, aliás. Então, eu tenho, nas minhas consultorias, feito também mentoria desses líderes advogados, para que eles possam estar integrados à cultura, né? Porque a cultura é o jeito de ser. E o jeito de ser, a personalidade, né, da organização, ela tem muita característica do líder. Tem das pessoas que a compõem, mas o líder é essencial estar inserido em qualquer processo de mudança. Então, para a advocacia, essa figura do líder é essencial em qualquer processo de mudança. Legal. Para algum líder da área jurídica que está te ouvindo, o que você dá de dica para ele? Por onde começar? Algum curso? Olha, Karina, hoje, sim, os advogados, assim como muitos outros profissionais, precisam se inteirar mais a parte de gestão de pessoas. Né? Quando eu, inclusive, fiz um mestrado aqui na área de gestão de pessoas, é interessante que muita gente pensava que só seria o pessoal do RH, quando, na verdade, eram líderes de empresa que estão precisando trazer maior conhecimento sobre essa área de gestão de pessoas. Então, um líder na advocacia, ele precisa ter esse conhecimento de gestão de pessoas, buscar cursos que trabalhem isso, mentoria, coaching, que faça realmente esse advogado estar inserido nesse processo de uma liderança mais humanizada, menos comando e controle, que realmente traga sinergia com o que o mercado hoje pede, né? O que o mercado hoje solicita. Legal. E a gente queria falar assim, na prática, você tem alguns indicadores chaves? O que vocês utilizam para avaliar realmente uma eficácia, uma diferença, né? Essa transição de cultura? Na prática, como que funciona? Então, Karina, é importante a avaliação de desempenho, tá? Para compreender como é que as pessoas ali estão se inserindo no processo. Geralmente, assim, no onboard é importante, no processo de onboard já é importante que as pessoas compreendam a cultura, né? Então, o Edgar Schein, que é um dos precursores aí da cultura organizacional, ele divide a cultura ali entre artefatos, valores e supostos básicos. Então, os valores são aquilo que já se propaga dentro das organizações, quando a gente coloca ali missão, visão, valores, né? E os artefatos é tudo aquilo que é visível, que é perceptível. Então, e os supostos básicos já são crenças mais enraizadas. Então, nesse processo, as pessoas precisam compreender melhor o que é o propósito da organização, como que está inserido, se existe uma sinergia em relação a isso, e essa medida de alinhamento de valores, né, que como indicador, quando você faz um feedback também contínuo, que seja um feedback construtivo para compreender como é que a pessoa ela está inserida nesse processo da cultura organizacional, né? Quando a gente fala também de taxas de rotatividade, né, de turnover, tudo isso são indicativos que trazem como que a pessoa está alinhada a essa cultura ou não, né? Então, como que ela está alinhada ao jeito de ser da organização. E você comentou a avaliação de desempenho, né? Ela vem mudando ao longo dos anos, né? O que antes a gente estava olhando, o que é melhor olhar agora? Quais novos pontos para avaliar você acha que é necessário para a empresa?
Então, Karina, avaliação de desempenho é um ponto importante, mas hoje está realmente precisando se adequar às novas realidades. Então, a gente tem ali o 360 ou 180, né, que é aquela avaliação que seja por pares, líderes, liderados, enfim, subordinados. Então, a avaliação de desempenho, Karina, ela tem que ser um processo mais humanizado. Então, construtivo, né? Então, o líder ali para os seus liderados, os pares, uma comunicação mais aberta. Então, trazer isso de uma forma mais humanizada. Técnica, ok, mas mais humanizada, nesse sentido de ter uma comunicação mais eficaz, né? Saber o que de fato, onde que as pessoas estão, o que se espera das pessoas, para que aí, daí então, de fato, ela possa gerar produtividade, possa de fato contribuir com a organização. É uma troca, né? É uma troca. E nisso tudo vem também a questão do plano de carreira, né? Hoje as pessoas, elas não estão transitando mais entre as empresas, elas estão entendendo mais uma própria gestão da sua própria carreira. O que tem de novidade? O que as pessoas têm que estar olhando agora, né, nesse sentido? Karina, plano de carreira hoje é bem importante você ter falado sobre isso, porque nós estamos aí com várias gerações dentro de uma mesma organização. As pessoas estão hoje buscando, primeiro, esse alinhamento de valores dentro da organização, saber se de fato o jeito de ser da empresa, se a personalidade da empresa está alinhado com o meu jeito de ser em termos de valores. Um ano, geralmente, é o suficiente para que a pessoa saiba se aquela cultura está adequada ou não ao perfil dela. Então, o plano de carreira hoje se constrói dentro das organizações, né? A própria organização, ela trabalha nesse sentido de não só levar a organização, mas levar também a carreira, as pessoas que ali estão. As pessoas buscam maior qualidade de vida. Então, nesse processo, tentar trazer aquilo que são os meus pontos fortes, aquilo que de fato vai me gerar esse alinhamento com a cultura da organização. Tudo isso são fatores que hoje não só a geração Z, mas todas as gerações, elas estão buscando, né? Então está tendo de fato uma grande rotatividade, né, nas organizações, para que as pessoas possam, principalmente da pandemia, depois da pandemia, eu vi muito esse processo, né? Como é que, será que eu estou adequado ao valor dessa empresa? Eu acho que não. Então, eu vou buscar algo que faça sentido para mim. Então, é muito nessa questão não só salarial, mas aquilo que faz sentido, que tem um propósito, que tem um legado, que realmente faça a pessoa se sentir bem. Que a empresa apresente uma coisa mais personalizada, né, para cada colaborador. Exatamente, que traga essa personalização, né? Então, hoje as pessoas, a gestão do talento é extremamente importante, saber de fato ali o que cada pessoa tem em pontos fortes, pontos de melhoria, o que cada um pode oferecer de melhor, e cuidar ali de cada um, da forma de cada um, do jeito de ser de cada um, né? Assim como a organização tem um jeito de ser, a personalidade, ela é única também, então as pessoas devem ser tratadas da forma como ela é, né? Uhum. Bacana. E a gente começou, né? Eu comecei perguntando para você como que a gente tá atualmente, e eu quero também retomar o que falta ainda, o que ainda vem para empresas, líderes, gestores, né? O que ainda falta para chegar, né, efetivamente nesse desenvolvimento de pessoas ideal hoje. Uhum. Karina, tem um autor, o Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, que ele fala que a cultura como a estratégia do café da manhã. Então, hoje é importante que as organizações, elas estejam alinhadas, alinhem, né, a estratégia à cultura. E isso é um processo extremamente importante dentro da gestão de pessoas. Então, estar alinhado a
essa cultura, né? Compreender a partir do Edgar Schein, que ele trouxe as dimensões, né? Como que isso interfere no processo de mudança, nas rotinas, em todo o processo dentro das organizações, é de fato muito importante. Então, trazer de fato a cultura organizacional como um papel importante nesse processo de transformação, de adequação, trazer também a figura do líder, né? Porque o líder, ele tem um papel fundamental, não só na cultura, mas em todo esse processo de gestão de pessoas. O líder é aquele que cuida das pessoas, né? Então, tem que trazer esse papel do líder, do cuidado com as pessoas, né? E humanizar nesse processo que a gente está vivenciando hoje. Então, toda essa gama de coisas que existem, líder, cultura, a parte de gestão de talentos, desenvolvimento de pessoas, a parte de treinamento de pessoas, mentoria, coaching, todo esse processo arcabouço para que as organizações estejam preparadas hoje para tudo que está acontecendo no mercado, principalmente em termos aí das transformações digitais, né? Perfeito, muito bom. Eu queria aproveitar também para você mesmo contar a sua trajetória profissional, né? Como que você chegou até o doutorado. É interessante a gente conhecer um pouco, né? Várias histórias para as pessoas se identificarem, né? Ver que dá para chegar. Como que foi até aqui? Karina, então, eu sou uma advogada que acabou não indo advogar e trabalhar com gestão. Então, gestão é a minha paixão. Então, eu comecei a desenvolver esse trabalho na advocacia e dentro das OABs, nos escritórios de advocacia, isso ganhou uma proporção assim muito boa. E aí, fazendo consultoria nos escritórios, eu percebi essa resistência à mudança, exatamente por aquela questão da advocacia ser uma profissão mais conservadora. Então, trabalhar mudanças, principalmente quando a gente fala de gestão, é um negócio complicado dentro de um escritório de advocacia. Então, compreender a cultura foi ali aquele momento de, nossa, como que eu posso, como que acontece essa virada de chave? Né? Então, a cultura, ela teve presente na minha trajetória. E neste processo, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado de gestão de pessoas, onde eu fortaleci isso, né, aliando ali a prática, a teoria, e me encontrei também na docência. Então, o mestrado me proporcionou estar na docência. Então, hoje eu dou aula aqui pela FGV, na Business Law, em gestão, a parte de inovação, de empreendedorismo, de liderança. Então, isso me oportunizou também, assim, adquirir sólidos conhecimentos para colocar ali no meu dia a dia, na prática também de consultoria. Então, isso acabou expandindo bastante na minha carreira, nos negócios. Então, assim, isso alavancou, com certeza, o meu lado profissional. Eu costumo dizer que a educação, ela abre portas, muitas. Então, é uma coisa que eu valorizo bastante. Por isso que eu tenho um maior respeito também, no sentido, como professora, os alunos que estão ali, né, que realmente estão buscando esse conhecimento para que elas possam se fortalecer enquanto profissionais e quanto pessoa também. E nesse processo veio também o doutorado. Então, de fato, assim, neste momento, para mim, tem sido muito importante, porque é um doutorado profissional. Então, isso agrega tanto o lado da docência, quanto o lado da consultoria. Então, hoje eu consigo expandir também, não só para advocacia, mas hoje eu também trabalho com empresas também nessa área de transformação cultural, que a cultura organizacional, apesar de se falar muito hoje, é um assunto que não é de longa data, né? Então, ela começou a ser falada muito ali a partir dos anos 70, aí veio o Edgar Schein na década de 90, que começou todo esse processo. Hoje ainda existem vários autores, né, que estão ali tentando compreender e buscar
esse conceito de cultura organizacional a partir daquilo que o Edgar Schein falou, né, das dimensões. Inclusive, eu sou uma que levanta essa bandeira, né, que inclusive é um projeto para minha tese de doutorado, trabalhar relacionada à cultura organizacional, a instrumentos que possam, de fato, ajudar as pessoas nesse processo, porque se fala muito, porém, aprofundar o estudo, né, isso ainda existem estudos, assim, na academia, que precisam ser mais aprofundados, principalmente quando a gente fala em termos de dimensões, de artefatos. Existem muitos estudos de valores, existem muitos estudos de crenças, mas não existem tantos assim, de forma aprofundada nessa parte de artefatos. Então, tudo isso a academia está me trazendo. Então, assim, quando eu vou em busca de estudar sobre isso, com artigos científicos ali do mundo inteiro, a FGV proporciona isso, né? Esse estudo aprofundado, a gente percebe como a gente pode melhorar esse processo da cultura. Eu vejo uma oportunidade gigante de trazer elementos, instrumentos sólidos para mensurar, para melhorar, para desenvolver a cultura organizacional. Que acaba indo para uma prática, né? Exatamente. Você acaba conseguindo aplicar toda a pesquisa que você vai fazer de forma prática. Exatamente, porque esse é o sentido do doutorado profissional, né? Sim. Então, você está alinhando ali a teoria à prática. E casou bem. Então, nesse processo, a compreensão, esse estudo e essa dedicação que eu tenho a desenvolver pessoas, a desenvolver líderes, a parte de cultura organizacional, a adequação, né, da cultura com todo esse movimento do mercado, toda essa transformação que acontece de forma acelerada, ela tem que ter um fundamento sólido, né? Então, é importante que a gente busque isso na academia, não fique só nos achismos. Aliás, não fique nos achismos, né? A gente precisa ter fundamentos sólidos, pesquisas realmente que tragam respostas para o que ainda não tem, né, dentro da cultura organizacional. E eu quero trazer essas respostas, né? Quem sabe eu consigo aí, com a ajuda da FGV, a gente vai trabalhando nisso. Com certeza, vai sim. A gente está aqui para isso, né? Uma das principais questões do doutorado profissional é alinhar a prática, é ter um conhecimento muito aprofundado. E é bacana saber que você está estudando uma coisa que é uma área nova, né? Uma área que tem aí 30 anos no máximo, bastante nova. Então, conhecimento de fronteira é realmente muito, muito atual. Então, muito obrigada pelo papo super produtivo de hoje. Isis, foi ótimo. Karina, é uma honra estar aqui, né, no podcast aqui da FGV. É uma instituição que me abraçou, né? Então, o mestrado, agora o doutorado, dando aula também. E poder usar tudo isso, né, de uma forma que eu possa ajudar as pessoas, que eu possa ajudar o mercado de alguma forma, que eu possa ajudar no processo dessa construção do que é gestão de pessoas, do que é cultura organizacional, do que é liderança, junto aos alunos, junto a toda a comunidade. Então, a FGV, ela de fato proporciona tudo isso, a educação aqui é levada a sério. Então, é uma honra para mim estar numa instituição onde valoriza tanto aquilo que eu valorizo muito também, que é a educação. Agradeço, muito obrigada. Nós que agradecemos. E se você tem interesse em conhecer um pouco mais dos nossos mestrados e doutorados profissionais, não doutorado profissional em administração, você pode ficar de olho no nosso site, nas nossas redes sociais, ou também ligar no Admissions Office. A gente fica por aqui e até a próxima.